Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, você está acompanhando aí, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a gente está hoje, mais um dia, na prateleira de cima das cooperativas, porque nós estamos fazendo a cobertura total aqui para Clube Agro Brasil, do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. E aqui do meu lado agora, mais um ícone desse negócio. Eu estou falando do Carlos Augusto, que é o presidente da Cochupé. Querido, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, sempre é bem-vindo, é bom estar falando com você. A honra é minha, né? Nada disso. Você, como eu acabei de dizer aqui em off, é uma pessoa que nós precisamos no agro. É o nosso portador de comunicação do agro. E nós ficamos muito satisfeitos. Você está falando de ícone do café? Você é um dos ícones da comunicação com relação ao agro. Então nós ficamos muito satisfeitos em poder dar essa entrevista. Muito obrigado pela sua gentileza. O Roberto Rodrigues tem me apelidado aqui, tem falado que eu sou o DO do agro. Ele fala que eu sou o diário oficial do agro. Eu fiquei muito lisonjeado com esse apelido e agora o senhor está me colocando aqui. Eu fico realmente muito lisonjeado e orgulhoso por essa prosa que o senhor me disse aí. Pode ficar assim. E se tratando de um Roberto Rodrigues, o que mais que você quer? É o grande líder nosso, né, do cooperativismo, e Roberto é fantástico. E quando ele diz esses predicados aí tão positivos, nós ficamos também e assino embaixo, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Ô Carlos, vamos falar um pouco de cooperativismo. Esse evento é um evento, como eu falei, na prateleira de cima aqui, aqui tá... A gente encontra, para gente que gosta de conteúdo bom, conteúdo de qualidade, gosta de boas conversas, eu estou me sentindo aqui na Disneylândia, aqui, porque eu só trupico com um presidente de cooperativa, e aí falar com você aqui eu não posso deixar de usar a sua experiência para falar um pouquinho desse momento que a gente vive. A gente vive um momento de, vamos dizer assim, de achatamento dos preços. Até outro dia, conversando com um grande produtor, ele falou: Carlão, a gente estava vivendo um sonho, e aí a gente acordou do sonho. Então agora eu queria saber do senhor o seguinte: a gente já está, vamos dizer assim, devidamente com os pés na realidade. Como é que o senhor enxerga isso? Em primeiro lugar, eu queria saber se o senhor concorda que a gente estava vivendo um sonho e que agora a gente voltou para um patamar um pouco mais real. Realmente. Primeiro, no tempo passado, eu estou falando do agro como um todo, mas como a cafeicultura é inserida, eu falo mais, propriamente dito, da cafeicultura. Sim, senhor. E nós vivemos aí um ano atrás, 2 anos, um tempo, se não áureo demais da cafeicultura, mas um momento bom para a cafeicultura. E hoje, como todo o agro, nós sentimos que isto caiu um pouco na real, né? O senhor, então, o senhor está dizendo que o senhor concorda com essa avaliação, então, na verdade, mas é que ninguém gosta, todo mundo acostuma, Exatamente. A gente acostuma facinho com coisa boa, né? De maneira nenhuma eu gosto nos patamares que estão as commodities hoje. Não poderia ter caído tanto, né? E face a isso, o café também, hoje, neste momento, nesses patamares que estão sendo praticados, é um momento de até preocupação. Lógico, nós tivemos custos aí de defensivos, de fertilizantes que caíram, mas tem outros aspectos que influenciam nesse custo de café, como a questão de mão de obra, as dificuldades, enfim. Temos as questões climáticas que podem envolver. Isso tudo nos preocupa, sim. Mas, infelizmente, os tempos áureos aí já passaram. Pois é. Aí eu acho que fica desses tempos áureos fica uma lição, que eu acho. Qual que é a lição? A lição do profissionalismo do agricultor, aquele agricultor que aproveitou bem os tempos áureos, que fez um caixa, que investiu na propriedade, ou fez, vamos dizer, hedge, fez análise de risco. Eu acho que isso fica essa lição. E eu queria saber como é que a cooperativa transfere essa lição, porque a gente sabe que na cooperativa a gente tem gente capacitada demais, né? Gente com informação. Como é que isso
vai transferir, como é que entra a cooperativa nessa equação aí, digamos, de educação aí do produtor? Você tocou num assunto muito importante, significativo. É a mudança de cultura do produtor. O produtor hoje não basta só produzir. Sim. E para isso ele tem as cooperativas para auxiliá-lo, que é a questão que você acabou de dizer, a questão dos REDs. Né? Aquele produtor que assimilou essa cultura de futuros, de mercado, eu acredito que ele acaba saindo num patamar melhor do que aqueles que não fizeram. Sim. E essa cultura é difícil de ser, vamos dizer... Implementada. Né? Passar uma borracha na cultura do preço vai ficar melhor, né? Não é fácil. Não é fácil, né? Em vezes passadas aqui nesse próprio evento, no ENCA, algumas pessoas me criticaram porque eu dizia que café precisava de participar naqueles momentos de oportunidade. E que hoje, o mundo de hoje, nos impõe ferramentas das mais variáveis possíveis, que possibilitam essa melhoria na questão de mercado de café. Sim. E os REDs são muito importantes. Aqueles produtores que assimilaram essa cultura e participaram, com certeza, eles sairão na frente. Agora, a gente não pode falar de RED, de seguro, enfim, de tudo isso, sem falar, e eu toquei nesse assunto, já conversei com o seu vice-presidente aqui, o Baquião, e a gente tocou num assunto que eu acho que tem tudo a ver com isso. Porque para fazer RED eu preciso saber meu custo de produção, eu preciso estar com uma gestão na ponta da língua, não, na ponta dos números, né, apontado tudo isso. E aí que eu acho que entra essa mudança aí, para usar um termo, uma mudança de mentalidade, para usar um termo em português, porque se a gente fosse usar em inglês, eu diria que era uma mudança de mindset, né? É essencial, né? Primeira coisa, o produtor precisa ter o número do custo que ele tem, no caso do café, da saca de café, como soja, milho e tudo mais, né? Tem que se partir disso. Pois é. Primeiro, nós não podemos ficar especulando com o nosso produto. Você tendo o custo seu, aí você terá mais oportunidade de fazer o seu RED. Você vai fazer o RED não com uma maneira de especulação, mas sim de proteção. E é inevitável que você não tenha esse custo da sua produção. E esse custo é muito variável, né? Sim. Depende de regiões, estou falando do caso de café. Sim. De regiões, de porte do produtor, uma série de tributos que podem ter um maior custo ou menor, dependendo do produtor. E essa conversa é interessante, o agro, a gente está falando de commodities e tudo, porque eu tive uma conversa dessa aqui, semelhante, com um produtor, um presidente de uma associação de pecuária, e a conversa é assim, exatamente a mesma, né? A gente precisa efetivamente mudar esse panorama. Eu queria saber o seguinte, afinal de contas, é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os meus convidados aqui, é o seguinte, o copo do senhor está meio cheio ou meio vazio, olhando aí num cenário para frente? Eu diria que está no meio, né? Com tendência de sempre melhorar. Eu sou otimista com café. Né? Nossa cooperativa, meus produtores aprenderam muito, talvez pela dor no passado, né? A conduzir esse produto tão apaixonante que é o café. E deixa um pouquinho a paixão de lado e aí trabalha esse produto com mais firme, com REDs, com outras inovações que existem no campo da produção. Hoje tem muita inovação, mecanização, enfim. Eu diria para você que o copo está no meio, sim, por conta que há poucos dias estávamos com preços razoáveis, né? Por conta disso, eu acredito que esse copo, a tendência é, se não muito cheio, mas voltar um pouquinho, né? Voltar um pouco. Quer dizer, o senhor está falando que o senhor é um otimista mesmo, e eu acho que assim, eu sempre digo que eu sou otimista por precisão, viu? Eu sou otimista por não ter muita opção. Mas o pé no chão é sempre importante. E aí eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho, quais são os desafios
cafeicultura? Porque o senhor tocou num ponto, quer dizer, quando a gente fala do produtor, do tempo passado, da questão de vou guardar para, vamos dizer assim, para ver se o preço melhora, para não dizer o termo especular, enfim. Hoje, por exemplo, para guardar a gente precisa de armazém, a gente precisa de lugar. Isso hoje na cafeicultura é problema ou não é, não faz, essa equação está resolvida? Eu diria que bem resolvida, talvez não. Mas nós estamos melhor do que no passado. Né? Hoje nós temos, não por estar dirigindo essa cooperativa, as cooperativas mudou de patamar. Isso é claro. O nível de profissionalização dessas cooperativas cresceu muito nos últimos tempos e, consequentemente, a segurança vem. Então, no tocante à armazenagem, hoje existe armazenagem suficiente para o café, e com condição de segurança, que é muito importante para o produtor, né? Então, nesse aspecto, não vejo problema. Com relação ao futuro, como você disse, o cafeicultor do passado guardava o café, né? Como fonte de renda. Era capital, né? Era capital, era a segurança que ele tinha para deixar para filho, essas coisas. Hoje nós temos mecanismos favoráveis que favoreçam isso com muita proteção. É o caso do RED, né? Se ele quer guardar o seu café, ponha numa cooperativa com segurança. E eu vou brincar, se possível, ponha na Cochupé. E fazer também as suas proteções. Sim. Eu acho que hoje, o mundo de hoje nos impõe que nós tenhamos esta evolução que houve de mercado, essa mudança cultural que existe, ela é necessária que se ocorra permanentemente. E já que o senhor falou de segurança aqui, agora eu vou aproveitar para mudar um pouco o disco aí, para o senhor falar um pouquinho, vender um pouco a cooperativa, como é que ela está hoje, a cooperativa, eu sei que é uma potência do setor. Me conte aí quais são os números da cooperativa. Bem, a cooperativa que eu dirijo, ela é tida como a grande cooperativa do café, realmente. Mas nem por isso. Ela é constituída por 18 mil cooperados, 90% de pequenos produtores. E eu acho que isso que faz a diferença. Primeiro eu preciso de ter a confiança desse cooperado, para ele ter a adesão ao cooperativismo, né? E ter também um corpo de executivos, de colaboradores bastante profissionalizados, que tem um acompanhamento permanente dos nossos negócios. Eu vejo que isto traz um benefício muito grande ao produtor. A minha cooperativa hoje, ela está, sim, em uma situação não muito confortável, que eu gostaria que tivesse há 3 anos, né, com preço de café a 1.300, mas eu posso lhe garantir que café nesses patamares aí, nós temos condições ainda de distribuir algum resultado para os produtores. Maravilha, que maravilha, viu? Aliás, como é que tem sido essa distribuição? Já virou o produtor acostuma, viu? Já acostumou. O produtor se programa para essa distribuição. Né? E isso depende da fidelização dele, né? Quanto maior a participação, não só em compra e venda de café, mas de insumos, em todo, da participação dele no cooperativismo. E essa distribuição, nós, diretores, entendemos que ela é necessária. A cooperativa não tem vergonha, tem que dar lucro, resultado e tem que distribuir aos seus associados, porque a cooperativa é do associado. Ninguém vai se associar a uma cooperativa se não tiver resultado. Né? E com isto, a participação tem aumentado, tem crescido o nosso quadro, e isso favorece para a gente chegar ao final do ano e distribuir aqueles resultados. E os produtores têm tido, sim, essa felicidade nos últimos anos, né, de fazer a sua programação. Uns com viagem, outros com compra, hoje com troca de carro. É assim que ocorre. E da mesma forma os nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores também têm uma participação do resultado. Eu acho que essa forma de cooperativismo, ela é muito importante. Não a mais importante, mas é necessário que isso ocorra. Quer dizer, na verdade, isso que o senhor está falando, se eu pudesse resumir,
A cooperativa, na verdade, faz uma transformação na vida da região, na vida das pessoas, não só dos cooperados, mas de toda a região, né? Não tem dúvida. A comunidade, o município em que se encontra a cooperativa e o outro que não está, é muito claro. Muito claro por isso. E não só daqueles que são os beneficiários diretos, caso os cooperados, os colaboradores. Mas o indireto é muito importante e é uma gama de pessoas muito forte, né? Comércio, as prestadores de serviço, a cooperativa. Isso faz com que a comunidade cresça e é nítido isso onde nós fazemos presentes. Como acredito também nas cooperativas, essas do Sul, aí, maiores do que nós, né? Não tenha dúvida. A saída do agro brasileiro está muito, mas muito em sinergia com o cooperativismo. Para a gente fechar a conversa aqui, eu queria conhecer um pouquinho mais do senhor. Eu começo meu programa sempre falando que ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma história. Já que o senhor está falando, eu queria saber, me conta um pouquinho, o senhor é cafeicultor há quanto tempo? Como é que foram as suas raízes? O senhor foi criado aonde? A minha origem é onde eu moro até hoje, eu resido numa fazenda. Olha só que maravilha, temos uma coisa em comum então. Num sítio lá em Cabo Verde, que dista 50 quilômetros de Guaxupé e 50 de Poços de Caldas. Eu nasci nessa fazenda, me criei, só saí para estudar. Meu pai veio a falecer muito cedo, prematuramente, com 40 anos. Meu pai era o que eu sou hoje, muito cooperativista, era de dentro dessa cooperativa. E eu, apesar da minha formação acadêmica ser totalmente diferente do que eu exerço hoje... O senhor qual que é a formação? A formação é odontologia. Não diga, eu tô com um dentista aqui, viu? Olha só. Com todo respeito aos meus colegas, à minha profissão, não sou dentista, né? Me formei. Entendi. E toda a vida foi vida pública. Eu fui prefeito da minha cidade e já estou há 40 anos nesta cooperativa, sempre participando do conselho. Cheguei hoje, estou com 70 anos e já está quase na hora de passar esse bastão para outros. Não, mas o senhor está ótimo, deixa eu te falar. O senhor falou que foi prefeito da sua cidade. É do distrito ou de Guaxupé? Como é que é? Não, de Cabo Verde. Cabo Verde é uma cidade, né? Uma cidade de uns 15 mil habitantes, da qual eu também tive o privilégio de ser prefeito por 2 vezes. O senhor foi prefeito com que idade lá? Como é que com foi? 33 anos. Ué, mas então o senhor foi muito novo. Foi novo. A vida, por isso que a odontologia não veio, né? não sobrou tempo, espaço, né? E aí, sempre na cooperativa, eu sou o 3º presidente. Sim. E tive a felicidade de conviver com 2 ícones, sim, da cafeicultura, que foram meus amigos, o Dr. Isaac e o Carlos Paulino. Essas 2 pessoas e eu, toda a vida juntos, na Coxupé, e conseguimos, até hoje, trazer essa organização no nível que ela se encontra. O senhor sabe que eu conversei há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, eu veio com o Galassini, ele estava com 80 na época. E ele falou, Carlão, esse negócio de idade, na verdade, idade é mental. A gente que tem que... não sei se é o Roberto Rodrigues, o Roberto também está com 80 anos. Fala a mesma coisa. Ele falou o seguinte, esse negócio de idade foi uma invenção do ser humano. A gente que fatiou isso, né? A gente pede ao homem lá de cima, né? Deus que ele que nos tá no proteja. comando, né? Ele está no comando. Agora, ou 70, ou 80, ou 50, eu acho que é uma formalidade. Com certeza. Querido, olha, muito obrigado pela sua gentileza de falar com a gente está sempre às ordens. Esse programa aqui, como eu sempre falo, é um programa de agenda positiva. A gente quer boas notícias e quando a gente não tem boas notícias, a gente quer saber como é que melhora as notícias que a gente tem. Entendeu? Esse é o ponto. Nós que agradecemos, eu agradeço aqui em nome do café, da Coxupé, a sua participação na comunicação. E não poderia ser diferente, você tem que ir lá tomar um café comigo lá na Coxupé. Será o maior prazer.
Vou te receber lá com todas as honras. Obrigado. Com o tapete azul. Eu irei, sim, Tá com certeza. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigado. E muito obrigado. É isso aí, gente. Fala Carlão, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Eu falei aqui com o Carlos Augusto, o presidente da Cochupé, e a gente vai ficando por aqui, mandando um abraço para o pessoal do Clube Agro Brasil. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Um forte abraço e a gente se vê seguramente no nosso próximo Fala Carlão. Valeu!